tem Atlético contra o Fluminense, jogão com transmissão da Globo a partir de 5h30 da tarde. E o Atlético vai estrear o tapetinho, né? É a reabertura da Arena MRV e é pra lá que a gente vai conversar com Giovana Pires, que está por lá. E, ô Giovana, conta pra gente, os jogadores treinaram hoje na Arena, é isso? Muito boa tarde. Até por isso a gente tá aqui do lado de fora, viu, Maurício? Maurício não, toda vez, Marcelo. Aí fica difícil. Marcelo Lages, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. É muita emoção, porque o Atlético tá reinaugurando o estádio, é sempre importante, uma cobertura muito especial que a gente tá preparando pra todo mundo que acompanha a gente. Neste momento, então, os jogadores acabaram, na verdade, agora há pouco, esse último treinamento sob o comando do técnico Cuca lá dentro do estádio, porque como você destacou, a Arena agora vai ter campo sintético, então o Atlético tem que se preparar dentro do campo sintético para essa partida reinauguração. Torcedores, inclusive, estão aqui no entorno do estádio, a gente está aqui fora na esplanada e lá dentro aconteceu agora há pouco esse último treinamento. O Atlético, para essa partida, na verdade, para essa reinauguração da Arena, fez várias mudanças no estádio. Tem questões de segurança, tem também questões relacionadas à arquibancada, trocou o setor onde não tem cadeiras, onde vão ficar as torcidas organizadas, e também teve alteração em relação ao grama sintética. É realmente um tema muito polêmico. Mas para essa partida, o Atlético espera cerca de 25 mil torcedores presentes aqui na Arena para esse jogo de amanhã. Os órgãos de segurança liberaram cerca de 40 mil torcedores. Não é a carga máxima do estádio, porque ainda está faltando algumas questões em relação às catracas de acesso, que também tiveram alterações aqui na Arena. Aqui no Mineirão, porque a Arena ainda está em reforma, né? Chegou a hora do reencontro. É a nossa casa, né? É o nosso, onde a gente tem que se impor. Acho que todo mundo vai ficar feliz em voltar a jogar lá assim. O jogo contra o Fluminense vai ser um novo início para a Arena do Galo. Foram mudanças nas arquibancadas, na acústica, no sistema de segurança. E a tentativa de resolver um problema que existe desde o primeiro jogo oficial no estádio. Olha só como as placas estão se soltando e o árbitro aproveitou a pausa para pedir uma manutenção. O estádio não está pronto e isso é notório. Antes mesmo da gente terminar a obra, né, eu já vinha falando bastante de gramado, como é que ia ser o gramado da Arena, e que a minha posição era que o gramado sintético talvez fosse a solução definitiva da Arena, mas naquele momento a gente não tinha as autorizações para poder seguir, né? A grama sintética da Arena é a principal mudança para essa nova fase do estádio do Atlético. Mas essa troca gera polêmica no futebol. Em fevereiro, atletas participaram de uma campanha contra esse tipo de grama nos estádios. Jogadores como Neymar e Thiago Silva participaram da ação. Quando ainda estava no Cruzeiro, Dudu, hoje atacante do Atlético, também se manifestou. O jogador disse que o campo sintético do estádio do Palmeiras contribuiu para uma lesão que sofreu no joelho em 2023. Eu joguei bastante tempo na grama sintética, ela é boa, é legal pro time da casa, é legal que o jogo fica mais rápido, mas tem outros aspectos. Eu acho que 85% da minha lesão se fosse na grama natural, poderia não ter machucado. O clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética. E eu vejo cada vez mais clubes colocando a grama sintética. Até eles perderem, a gente torce que não acontece isso, perder um jogador caríssimo. Um campo que não é bem cuidado, seja ele de grama sintética ou natural, pode predispor à lesão. E existem trabalhos da literatura médica que falam que o gramado sintético causa mais lesões também, mas tem muitos trabalhos que não conseguem mostrar essa diferença. Foram 4 meses para a instalação do novo piso sintético da Arena do Galo. Um investimento de 13 milhões de reais. É diferente sim o sintético para o outro. Agora, se você não tem o bom natural, é preferível ter o sintético, porque no jogo flui do Palmeiras, o jogo flui no Botafogo, flui no Atlético Paranaense. Para o elenco do Galo, a missão é fazer o jogo fluir também na Casa Nova. Um gramado novo, né? Tem que acostumar, mas acho que vai ser muito importante, né? Vai ser nossa casa, então estamos aí com ânsia para estrear no domingo. Boa tarde, Thiago Reis, a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia.
O Atlético que treina na Arena MRV neste momento, primeiro e único treinamento antes do jogo contra o Fluminense. A logística de volta, né, de Iquique, um tanto quanto complicado. O Atlético só chegou às 6 horas da noite dessa sexta-feira a Belo Horizonte. Jogadores foram para casa descansar e o treinamento que acontece neste momento no estádio do Atlético. E um detalhe, viu, Thiago? Já com praticamente tudo pronto, exceto algumas questões ali dessas catracas e reconhecimento facial. Foi até um bate-papo esclarecedor que tivemos aqui na Itatiaia com o Leonardo Barbosa, que é o superintendente de operações do Atlético, falando que tá quase tudo pronto. Só faltando essas questões aí de catracas e depois também o revestimento acústico, né, que será aplicado em outros setores do estádio para resolver essa questão da acústica também. Falando do campo, Thiago Reis, o Hulk volta. Após suspensão, cumpriu essa suspensão contra o Juventude no jogo da segunda-feira passada. Ele vai começar como titular. E quem pode pintar nessa equipe do Atlético é o Alan Franco. O meio-campista se recuperando daquela lesão óssea, né? Inclusive ele emendou 2 lesões, uma na outra. Uma pena que o Alan Franco se recuperou e logo depois já sentiu uma outra lesão. Ele pode pintar nesse meio-campo do Atlético, o que deve determinar a escalação do Atlético. Por que eu digo isso, Thiago? Se o Alan Franco tiver condições de jogo, começa como titular no meio-campo. E aí o Rubens será deslocado para a lateral esquerda. Caso o departamento de fisiologia entenda que ele ainda não está em plena forma física ou não deve começar o jogo como titular, fica no banco, a possibilidade é de que o Caio comece na lateral esquerda, com o Rubens sendo deslocado para o meio-campo, para atuar ao lado do Fausto Vera, com o Gustavo Scarpa. São as possibilidades do Galo para esse jogo de amanhã, e importante contra o Fluminense, né, Thiago? Ô, meu amigo Rafael Leal, já vamos falar mais do jogo. O Wellington Campos vai trazer informações do Fluminense, mas eu faço aqui um paralelo, já que o Paulo Azeredo trouxe os pendurados do Cruzeiro pro Clássico. E no Galo, no Cruzeiro tem um montão de gente que pode tomar o terceiro amarelo e ficar de fora. E no Galo, Rafa, é uma preocupação, afinal de contas o Atlético será visitante no próximo fim de semana, no Super Clássico contra o Cruzeiro. E a gente sabe que clássico é um campeonato à parte, né, Thiago? Todo mundo quer ter todos os jogadores à disposição, mas o Atlético tem apenas 2 atletas pendurados. Apenas eu falo em termos de quantidade, porque são 2 atletas importantes. Um deles é o Everson, que tomou o 2º cartão amarelo contra o Juventude, e o outro é o Coelho. São jogadores aí que começam como titulares nessa equipe do Atlético, portanto, se tomarem o terceiro amarelo amanhã, são baixas consideráveis aí para um duelo contra o Cruzeiro, o mando da Raposa no Gigante da Pampulha. Repete, por favor. Everson e Coelho. Só? Só. Tá bom, é porque o Cruzeiro tem um monte, né? Tem. Pro Atlético tá melhor. Agora, seriam baixas muito importantes, né, Dô? Não, você não tem a dúvida. Pelo amor de Deus, ô Everson, fez uma defesa, não fica rolando lá meia hora no chão não, hein, pra não tomar amarelo, meu filho. Não facilita, né? Não, ele gosta, né? É, e assim, se você pegar momento, talvez sejam os 2 melhores jogadores do Atlético, né? O Everson, que talvez não tenha feito um grande jogo contra o Iquique, mas Everson e Coelho são os caras que têm jogado melhor nesse Atlético nas últimas partidas, principalmente com as ausências, né? De Lianco, de Arana, do próprio Hulk, que provavelmente volta contra o Fluminense, mas são 2 dos caras mais importantes do Galo. E tem muita novidade, né? O Rafa falou aí da possível volta do Franco. Eu acho que tem um fator nesse jogo que pode pesar no retorno de jogadores vindo de lesões. Tem o Franco no Atlético, o Thiago Silva no Fluminense, que é o gramado sintético. Eu não sei se há uma insegurança do departamento médico, dos treinadores, tanto do Cuca quanto do Renato, e claro, dos jogadores, do Thiago Silva e do Franco. E já ficou claro que o Franco voltou fora da hora, né? Já deram uma antecipada lá atrás com o Franco. E aí? Aí, cara, o gramado sintético, ele é sempre essa preocupação, porque é um piso diferente. Eu não tô aqui dizendo que o gramado sintético é melhor ou pior que o gramado natural. Eu estou dizendo que é um piso diferente do habitual. E eu deixo essa interrogação, se os clubes vão com tranquilidade promoverem o retorno de atletas importantes que vêm de um longo período de lesão, logo no primeiro jogo desse novo gramado da Arena MRV. Eu não cravo o retorno de um dos 2, mas falando especificamente daqui dos nossos, eu não cravo o retorno do Franco de uma vez
no gramado sintético da Arena MRV, não. Ô, Ale Oliveira, é óbvio que o gramado sintético, né, que vai estrear amanhã no primeiro compromisso do Atlético, é assim um fator de atenção para os jogadores. Agora, me preocupa mais do que esses lesionados, Edu Panzi e Ale Oliveira, o fato do Atlético ter tido muito pouco treinamento, foram 2 atividades apenas nesse novo gramado. Vai ser novidade pro Fluminense, é também novidade pro Galo, Ale. Embora muitos jogadores tenham a oportunidade de treinar nesse gramado, né? Porque hoje é difícil o clube de ponta que não tem um campo de grama sintética, né? Para treinamento, né? Então tem esse aspecto. Agora, o Edu, ele foi muito cavalheiro, gentil. O Edu é muito educadinho, né? Além de lindo também, um homem bem atraente. O gramado natural é melhor que o gramado sintético. O bom gramado natural, que é uma raridade aqui no Brasil, né? Aquele ali que a gente tá vendo na televisão, por exemplo. Por exemplo. League. Aquele ali, sim, é melhor do que o gramado sintético. Mas é tão difícil a gente ver um bom gramado natural, que aí a discussão, ela passa para outro âmbito, né? O gramado sintético de bom nível, não é aquele gramado que a gente aluga para ir jogar lá no Arena Seu Nome, Seu Bairro. Não é isso. Aquele gramado lá é maravilhoso. Você cai no chão, sai um bife da tua coisa. Aquele lá é bem ruim mesmo. Muito bom, inclusive. É uma ótima opção para você que quer se divertir. É um gramado sintético nível A da FIFA. Né? Um gramado de primeira linha. E um gramado natural ruim, eu prefiro o gramado sintético de primeira linha. Essa é a questão. Agora, realmente, né? São poucas sessões de treinamento. De qualquer maneira, como eu disse aqui, nos CTs hoje tem grama sintética à disposição dos treinadores, dos jogadores. Mas é diferente, você sabe, né? Tem as suas diferenças, mas tô falando, já é comum isso, né? Eu tive na Toca da Raposa ano passado, acho que foi ano passado. Não, ano retrasado. E o gramado sintético da Toca da Raposa, ele tem esses padrões. Ele é com cortiça também. É muito parecido com esses gramados. O Atlético tem um gramado desse também na Cidade do Galo. Mas esse gramado da Arena MRV... Não, esse não. É diferente. Esses do CTs, ele é mais próximo. Mas ele já vem com a cortiça. Ele é mais alto. Agora, esse da Arena MRV, ele é diferente ele é o mesmo gramado, parecido com o gramado do Newton Santos. Em relação aos outros, ele é diferente. Eu vou pedir até a turma para colocar a imagem, Edu, enquanto você fala, as imagens da Arena MRV, que estão aí no suíte, pra gente ilustrar para você do YouTube. Tava lá, né? Mais cedo o nosso Armando Oliveira, que já tinha à disposição aí as imagens para usarmos no YouTube, Ale. Agora, o mais importante é o Atlético não jogar o que vem jogando, né? Principalmente nesse último jogo da Sul-Americana, senão quem tem que se preocupar é o gramado sintético. Essa é a questão. Então é jogar bola, voltar ao seu melhor nível, entender a importância de se entregar mais no jogo. A volta de jogadores titulares é fundamental para que você melhore a qualidade do seu jogo, né? Mas o mais importante é o Atlético voltar a jogar bem.